Eu queria também agradecer ao Roberto, ao Leandro por esse convite. Eu acho que, como disse a Lua, foi uma ótima oportunidade, né, de mergulhar nesse tema. Acho que a gente tem hoje, né, no Brasil o que seria talvez um grande problema, que é essa questão da habitação e como ela vem sendo tratada, especialmente a habitação social. Né, ela não vem sendo tratada como uma oportunidade, né, de envolver a inteligência que está, né, nesses campos, né, da arquitetura, da engenharia, dos processos de industrialização, dos processos mesmo sociais, de entender a realidade dessas pessoas que vão morar, ou entender a realidade da cidade, né, e de fato criar conexões positivas, né? Por outro lado, que acho que pode introduzir bem esse projeto Morada Brasil, é uma segunda questão que também nos perturba, que é a própria questão de como o mercado imobiliário, aí já atingindo um outro público, né, outras camadas sociais, como que o mercado imobiliário no Brasil é limitado em termos de complexidade, né, de ofertas, ou compreensão de fragmentos de demandas, ou diferenciais de demandas, que são muitos, né, e o mercado acaba oferecendo soluções extremamente padronizadas, homogêneas, e muito. A gente estava hoje vindo para cá e comentando, né, dos nossos vizinhos aí da América Latina, né, o Chile, a Argentina, o Uruguai, como a arquitetura média, né, que é oferecida para moradia, né, arquitetura vertical, né, multifamiliar, como que ela tem uma qualidade média que a gente não tem, né? Porque, né, como a Lua disse, questões de arquitetura, né, passiva, né, soluções passivas, recuos, proteção contra intempéries, orientação dos edifícios e tal. Essa é uma preocupação, né, que veio por trás desse projeto, que era num sentido, atender ao que a gente percebe que são demandas de configurações familiares muito distintas, que procuram, às vezes você tem um casal sem filhos, precisa de um módulo de habitação micro, né, e não encontra aquilo, né? Então, um dos objetivos era esse, era oferecer para o mercado soluções arquitetônicas que fossem adaptáveis, né, a partir de uma matriz, adaptáveis a configurações familiares muito diferentes. Esse trabalho ele se inicia pouco depois de um período que eu passei no Japão, participando lá de uma bolsa de trabalho, uma bolsa profissional, e chegando no Brasil, iniciei um trabalho com a Heloísa Croco, que é uma artista de Porto Alegre, que coordena um grupo de trabalho de pesquisa de cultura brasileira. Então a gente pensou como a gente podia tentar formar uma equipe, né, multidisciplinar, e assim foi, a gente tinha uma equipe grande, para pensar uma união entre percepções de qualidades brasileiras na arquitetura, recorrências na arquitetura brasileira, cruzadas com um sistema industrial. E daí a gente gerou essa série de unidades, mas sempre pensando também na diversidade do nosso território, né, da diversidade de situações em relação à incidência solar, abertura, visadas, criação de espaços cheios, vazios dentro da casa. Então, a ideia um pouco foi na época, esse trabalho ele começa ali em 2006, e a gente vem um pouco atualizando, ele já
envolveu uma série de agentes, a Uzi Minas, a Saint-Gobain, uma série de parceiros possíveis, mas o que acontece, na verdade, é que a gente percebeu que, tudo bem, foi um projeto que não foi criado pensando num extrato social de menor poder aquisitivo, né? A gente já sabia de que isso era um produto para um determinado público, né? Não é uma obra barata, a gente sabia disso, mas a gente percebeu que a própria incapacidade ainda do mercado, né? Eu diria da indústria de construção, né? Da falta de preparo da indústria da construção em relação a casamentos, né? De modularidades, de diferentes materiais, a indústria não está preparada para casar os materiais, não existe uma modulação, né? No Japão, por exemplo, a gente viu, eu fiquei impressionado com o que eu vi em termos de, naquela época já, em termos de casas prontas, né? Mas se a gente pensar os templos, né, de 1000 anos de existência, já tinham os templos japoneses, já partiam de um sistema de modulação baseado no tamanho do tatame. Então, você tem uma história de pensamento, de produção, de organização, onde um material repercute no outro, né? Isso, de fato, a gente não tem ainda, e isso acabou quando a gente, afinal, juntado, né, tendo todos os parceiros envolvidos, e fomos orçar as casas, né, para tentar, de fato, transformar isso num produto. A gente viu que ele era muito caro, né, muito mais caro do que uma obra feita com sistemas mais artesanais. Então isso tornou o projeto difícil de ser alavancado, né? Mas a gente insiste nele. Eu acho que ano passado a gente entrou com uma versão, vamos dizer, mineira do projeto, com os produtos da indústria mineira. Recebemos uma menção aqui no BIM-BOM. E, enfim, seguimos aí com esse trabalho na expectativa de que um dia isso também possa se desdobrar de uma maneira ou de outra em outros trabalhos. Essa escada do 104 é um trabalho, eu diria, quase artesanal, mas eu acho interessante mostrar. Eu estou querendo, na seleção de projetos, eu quero mostrar que a questão da industrialização, em geral, eu acho que talvez no último projeto ela tenha sido quase um objetivo dentro do projeto, mas de forma geral ela é um caminho que a gente pode tomar de maneiras muito diversas em função de demandas específicas, né, de cada caso. Esse é um caso de restauro de uma edificação tombada, né, uma edificação que era uma antiga indústria de tecidos, que fica no centro da cidade, frente à Praça da Estação, 104. E a gente fez, eu e Marisa Machado Coelho, minha sócia, também é uma das autoras ali da Morada Brasil, nós propusemos uma reforma geral do prédio, mas de fato o que foi realizado até agora, de forma... um dos itens do projeto que tem caráter de permanência é essa escada. Então o objetivo é conectar e permitir uma utilização plena do segundo andar existente, também já prevendo um acréscimo que o projeto considera. Então é uma edificação antiga, né? Para nós ela tem aí um tempo, em outros países que tem uma história mais antiga, a edificação é relativamente recente, né? Pouco menos de 100 anos. Mas, no entanto, ela tem uma característica própria. A gente usou de um recurso industrial até para registrar no tempo, né, essa intervenção. Então, ela é claramente estranha ao espaço, né? Ela claramente
distante, né, do período original da edificação e se expressa, né, como tal. Então é uma escada que está toda dependurada. A gente tem uma estrutura no teto, metálica, toda metálica, e a opção foi utilizar esses tirantes, que são barras maciças, né, barras de aço maciças, que sustentam os dois lances, né, ou os 4 lances em 2 sentidos cruzados aí, e resolvem esse elemento. Uma próxima situação, que eu acho que na verdade é uma situação muito frequente hoje, no mundo inteiro vocês vão ver que os containers, né, têm sido usados, atualmente isso tem nas mais diversas finalidades. E nesse caso em que a gente foi convidado no fim do ano passado para elaborar um projeto de mirantes em áreas de mineração, um projeto para Vale, a gente procurou imediatamente entender um pouco do processo, né, dessas áreas e que elementos fazem parte desse processo e no sentido de reutilizá-los, né? Então aqui é quase um pouco uma apropriação de resíduos, vamos dizer assim, de processos industriais. Eu diria uma segunda apropriação, uma vez que esses containers, né, que são o nosso objeto e material de construção, eles originalmente são construídos para a indústria naval, né, para transporte de carga, são depois reaproveitados, né, no caso dessas estruturas logísticas aí da mineração, para transporte, eventualmente como escritórios e tal. E a gente está reaproveitando numa segunda mão ainda, uma terceira via, containers que já faziam parte ali da logística dessas minerações. Então, os trabalhos que eu vou apresentar, todos são modelos, né? Estão todos representados numa mesma localidade, que é a mina de Carajás, ainda que a ideia é que um desses modelos seja implementado aí e outros modelos em várias outras localidades. Então são agrupamentos que têm uma função relativamente bastante simples. O objetivo principal é poder mirar a atividade mineradora, né? É interessante isso, né? Eles recebem muitos visitantes de vários países, em geral compradores, pessoas que querem ver de perto de onde que sai tanto minério. De fato é uma experiência chocante, né? Por um lado pela agressividade, né? Da ação humana ali em relação à natureza, mas também plasticamente assim é impressionante, né? Então a gente achou que era uma oportunidade interessante de criar essa situação. Então esses mirantes têm em geral uma sala que as pessoas também têm alguns recursos digitais para ampliar o conhecimento da área, como é feito o trabalho e tal, uma salinha de exposição. Em geral a gente tentou criar um pouco de situações diferentes para fruição da paisagem, né? Uma área coberta de chegada que distribui os fluxos, áreas de terraços e as próprias áreas internas dos containers, né? Então, de fato, não há nenhuma novidade nesse tipo de apropriação desses elementos, mas eu achei que era interessante dentro do universo dos projetos que eu estou mostrando. Eu acho que mostra uma dessas facetas, né, de como a gente pode lidar com elementos industrializados, né? Quase um ready-made, né, nesses casos. E aqui são diferentes agrupamentos ou possibilidades
de montagem, né? E utilizando mesmo quase como um bloco de construção, né? A diferença do que a gente vê muito por aí em relação a containers, né? Hoje tem uma segunda linha de fabricação de containers que já não são aqueles marítimos, né? O container marítimo ele tem uma estrutura rígida, muito rígida, mais pesada, em que as superfícies laterais eles contribuem para a estrutura do objeto, enquanto essa segunda linha de containers que tem já de cara um objetivo mais que já um pouco do rastro dessa apropriação desses primeiros containers, né? Que são fábricas de containers para outros fins, né? Escritórios, canteiros de obra e por aí vai. Eles são mais leves e têm menos, não cumprem tanto, né? Ou não têm essa resistência para serem utilizados assim como blocos portantes, né? Uns dos outros. E essa aqui é a última versão, que seria propriamente a que a gente prefere lá para o Carajás, que seria utilizando blocos um pouco maiores e também partindo de uma intervenção um pouco maior no sítio, né? Então criando uma condição de acesso para os terraços, com rampas e nesse caso também aqui a gente tem uma apropriação de resíduos do sistema de peneiramento de grãos, né, de minério, né, nas diferentes granulometrias, né. Então eles nos levaram um pátio de resíduos, né, desse tipo, né, equipamentos que são que deixam de ser utilizados no processo de mineração e que são simplesmente geniais, né? Isso tudo depois é transformado. Eles têm até dificuldade em reaproveitar, porque são muito pesados, é difícil até você transformar aquilo em outra coisa. Então, aqui a gente reaproveita parte desses filtros, peneiras, para constituir o piso, né, de um desses, de uma parte, né, dessa instalação. Esse é uma outra tipologia de projeto, foi realizado agora esse ano. A gente nunca tinha tido uma experiência de projeto desse tipo, que tem uma característica, quer dizer, a gente trabalha até bastante com projetos que têm uma natureza efêmera, né? Mas não propriamente projetos corporativos. Esse foi o primeiro trabalho nesse sentido. Então, é um projeto de lançamento de um veículo, né, desse Jeep Renegade, o lançamento nacional, né, desse Jeep aqui no Brasil, e que basicamente é um evento que precisa de uma construção, que se cria uma arquitetura para apresentar esse carro. E, na verdade, a gente ficou até bastante surpreso com a dimensão, né, que esses eventos tomam e a maneira como eles são realizados, né? Eu acho que o que é interessante para essa discussão aqui hoje um pouco em relação ao tempo, né, de montagem, de realização, montagem, desmontagem, que são assim impressionantes, né? A gente teve aqui uma demanda de espaços que totalizaram algo próximo a 5.000 metros quadrados. Isso foi montado na Marina da Glória e foi construído em menos de 10 dias, né? Uma montagem muito rápida, né? A gente até quando se deparou com essa demanda, né, com esse projeto, a gente lembrou muito do projeto da Carla, né, Joaçaba, que fez junto também com a Bia Lessa. É um projeto que não sei se vocês conheceram, é o Pavilhão da Humanidade, né, ali no Forte Copacabana, que foi uma obra muito emblemática, né, de um tipo de montagem temporária
construída toda num sistema de andaimes, né? Um trabalho muito impressionante, né? E aqui a gente quis muito, né, partir para um sistema construtivo que nos desse mais liberdade, mas a gente teve muitas restrições de prazo e ficamos bastante limitados em relação a que tipo de estrutura, né, a gente poderia adotar. Então existem uma série de estruturas aí disponíveis no mercado para tendas de todas as naturezas e em geral a gente não gostou de nenhuma, né? Foi um sofrimento, né, no começo em relação ao que a gente gostaria, o que a gente tinha disponível. Essa é um pouco para vocês entenderem um pouco da complexidade também dos espaços e cada espaço cumprindo uma função bem distinta. Uma área que é tipo um receptivo, né? Uma espécie de lounge, uma outra área de refeições, um corredor central com uma série de apoios, áreas meio administrativas, VIPs, e o local onde o carro é apresentado. E a gente acabou, felizmente, conseguindo descobrir um sistema construtivo que, por acaso, tinha chegado ao Brasil por conta dos jogos aí, né, de Copa do Mundo e também agora por conta das Olimpíadas. Uma empresa alemã trouxe um sistema construtivo. Então, o sistema de aluguel, né, existe já o kit, né, pronto, e a gente conseguiu indicar essa empresa e conseguiu viabilizar a utilização desse sistema, que é uma estrutura em alumínio, muito bem detalhada, né, uma coisa alemã, enfim, né, difícil ser diferente. E a gente ficou, enfim, feliz de poder usar esse sistema, né? Vocês veem que lá no fundo tem também as tais tendas que a gente acabou tendo que utilizar também em paralelo. Mas eu acho que a ênfase aqui daria nesse sistema pela rapidez, né? Foi uma coisa, como eu disse, montada em sei lá, uma semana. Essa estrutura aí estava pronta. No fim, a gente acaba sendo contratado por projetos unifamiliares, pequenos, muitas vezes fora do contexto urbano, mas não podemos deixar de ter em mente a importância, né, de pensar a cidade, né? Então eu fiquei pensando como é que a casa se conecta à cidade, né? Então é lógico que a qualidade espacial da casa, ela acaba que, eu acredito, formando os cidadãos, e a casa, além dela ter que ter primordialmente uma qualidade espacial, ela é um objeto construído, e nessa construção você vai pensar no conforto, né, na luz, na ventilação. Hoje se fala muito em sustentabilidade, mas eu não acredito que a sustentabilidade seja baseada em equipamentos. Ela é baseada no projeto, né, na forma da construção, nas aberturas, né, na implantação, como que você vai pegar o sol, como que você vai garantir um beiral para proteger da chuva. Então tem coisas antes dos equipamentos que a gente chama, né, as soluções passivas, mas na verdade isso é arquitetura. E aí depois a casa vai ter que se conectar com a cidade, com a infraestrutura, com as redes, né? E na cidade é onde as pessoas, no fundo, querem morar, porque elas querem se encontrar, elas trabalham, elas querem esse movimento. Então, eu acabo pensando um pouco que na cidade a construção sustentável né, você vai fazer um edifício, esse edifício tem que ser, de uma certa forma, um espaço muito bem projetado, muito inteligente, porque ele vai ficar na cidade por, sei lá, 100 anos, 200 anos. Então essa construção, a prioridade dela não é ser barata, né? É ser boa e é ser flexível, a ponto de um edifício de apartamentos poder se transformar numa escola, que é o caso que acontece em São Paulo, na escola da cidade, ou dele permanecer como um edifício residencial de qualidade, ou se transformar em escritório. E para isso o projeto tem que ser muito bem resolvido, muito consistente, a construção tem que ter muita qualidade.
Quando a gente constrói fora da cidade, que no meu caso aconteceu algumas vezes, é quase que o contrário, né? Às vezes você vai construir na mata, num lugar de reserva, você tem que garantir uma construção leve, que tenha pouco impacto, que dependa de pouco transporte de matéria-prima, enfim, que possa eventualmente no futuro ser removida daquele lugar sem causar maiores impactos. Então tem um pouco essa contradição do sustentável urbano e o sustentável num lugar de lazer ou de refúgio. Aí eu era um pouco tentando estruturar um pouco a palestra. Eu vou mostrar para vocês uma casa que meus pais construíram quando eu nasci, com Paulo Mendes da Rocha. E eu só estou mostrando isso não para exaltar uma experiência pessoal, mas porque eu acredito que ter morado num espaço bem projetado, com muitas qualidades que eu posso falar de algumas, fez diferença na minha vida, na minha percepção espacial, na sensibilidade que eu tenho na vivência mesmo. Então era uma casa que não tem nenhum degrau, você chega de carro para praticamente dentro da casa. Ela é super simples, eu vou mostrar a planta. Aqui é toda de vidro, o piso de fora é o mesmo de dentro, a diferença é que dentro é encerado. Ela tem 3 quartos, não tem nenhum corredor, você entra por um quarto aqui, e aqui você entra em 2 quartos, tem um banheiro no meio, ela não tem hierarquias, é um espaço direto, amplo, aberto, integrado. E a gente, eu tenho 2 irmãos, os 2 também acabam trabalhando comigo, um é arquiteto, o outro é artista. Então a gente cruzava aqui, quando a gente era menor tinha poucos móveis, a gente cruzava de bicicleta, cruzava de patins, e a cozinha junto. Então ela tem outra coisa que é da estrutura, que aqui não dá pra ver, ela tem 4 pilares só. Então, em última instância, se poderia demolir todas as paredes. Então, é uma casa simples, ela tem 120 metros quadrados, econômica, foi construída há 40 anos, está lá, a laje tem água em cima, a impermeabilização foi feita só com água, não tem manta. Como vocês podem ver, o teto está branco, liso, não teve nunca nenhuma infiltração. Então tem uma tecnologia construtiva muito interessante, simples, e ao mesmo tempo uma qualidade espacial que promove a vida e agrega as pessoas. Isso é muito rico nesse projeto. Aqui é uma vista ao contrário, de trás para frente. Então aqui é a garagem que eu falei, você chega de carro, para aqui, só tem um vidro separando. Aqui é a cozinha, e é um espaço muito fluido, e isso levou a gente também, influenciou a nossa arquitetura, acho que até influenciou o fato da gente escolher a arquitetura. Então, tudo isso para dizer que faz diferença você ter uma casa, projetar uma habitação, pensando nas qualidades do espaço, né? Essa é a planta. Então era aqui uma suíte, entrava por aqui é tudo vidro, blindex, não tem caixilho. Aqui também, aqui é a cozinha, outro quarto, um banheiro no meio. Aqui tinha um bloquinho de serviço, que era um quarto de empregado, e aqui é a garagem, e aqui é uma rampa. Um projeto, para mim, virou quase que um paradigma, assim, pra gente. Aí eu vou mostrar essa casa que a gente fez na Barra do Una, que é o litoral de São Paulo, em 2003. Na verdade é quase que um containerzinho, e essa foi a primeira maquete que a gente fez da casa. Um jornalista encomendou essa casa, queria uma casa muito barata, acho que na época ele tinha 50 mil reais para fazer, e a gente idealizou esse quase que um container aí, com uma modulação. A primeira coisa que a gente teve que fazer foi escolher a modulação da estrutura, porque e também pensar um pouco na estrutura, né? Porque aí a gente concluiu que ter uma estrutura que poderia ter sido metálica, acabou saindo de madeira para viabilizar mesmo, mas que a estrutura precisaria ter, poderia ser assim, um monte de pilarzinho, porque eu ia precisar, mesmo se eu tivesse feito só 2 pilares ou só 6 pilares, como
seguindo a fundação, eu ainda ia ter que ter estruturas intermediárias para fixação do fechamento dos painéis. A ideia dessa casa nem tinha caixilho, então ela foi feita, são 12 vãos aqui de 1,20, não, 10 vãos de 1,20, então tem 12, e 4 vãos de 1,20. 1,20 foi uma medida que surgiu também por causa de produtos industrializados que a gente foi pesquisar. Painel, nesse caso era placa cimentícia, e a ideia era não usar caixilhos, e sim usar um revestimento de tela mosquiteira, porque ela está inserida numa zona de Mata Atlântica que tem muito inseto, muito bicho, e a ideia era garantir esse conforto na casa. Não vai ter bicho dentro de casa, você vai estar no meio da mata, vai experimentar o ruído da mata, o clima da mata, mas não vai ter bicho te importunando, porque no fim a arquitetura tem essa função, né, de abrigar e de proteger. Bom, aqui está um pouco do... Foi um projeto executivo feito, né, daí, por exemplo, né, não tinha Bimbom, não tinha SketchUp, eu acho, nem tinha, né, nessa época, a gente não conhecia. Então é no CAD mesmo, na raça, a industrialização, né, o Bimbom também é uma certa industrialização do desenho, né. E aqui era um desenho, o CAD, no fundo, às vezes acaba sendo quase que uma prancheta, né, uma prancheta digital. Bom, aí vocês podem ver a planta bem simples. Tem essa variação de painéis opacos no banheiro, e aqui na cozinha, e aqui eram, nessas partes mais abertas, era só tela mosquiteira, e o quarto tem até hoje uma cortina blackout fechando para deixar escuro. No fim, depois o cliente não topou ficar só com a tela mosquiteira e acabou botando um sistema de vidro. Aqui são umas fotos da obra. Essa está meio sem resolução, assim, mas então a fundação foi feita lá com concreto, né? Difícil escapar do concreto no processo da fundação. E depois o material mais barato que a gente conseguiu foi umas madeiras de demolição, por isso que elas estavam assim nessa cor meio cinza, porque elas foram reaproveitadas de outra obra. Aí a gente montou a estrutura do piso, que também também está seguindo 1,20, e o piso que foi colocado é um painel wall que aguenta esse vão aí de 1,20. Depois a casa aqui já coberta, o telhado foi feito com placa de USB e depois revestido com uma manta que se mostrou ineficaz depois ao longo do tempo, porque esse lugar é muito úmido, e aí a gente acabou colocando uma telha metálica, eu acho que uns 3 ou 4 anos depois. E criando um beiral também, que aí não tinha, e isso foi um equívoco nosso, assim. Aí chove muito, e se você não tiver beiral, a água realmente acaba entrando na casa. E aqui dá para ver então as cortinas, que depois era para fechar, e aqui o sistema de vidro, que a gente acabou colocando. Então tem a tela, mas também tem esse vidro, que é um vidrinho, um sistema também da Udinese, que você tem umas alavanquinhas, ele bascula, é só vidro, né? Não tem caixilharia. Então essa casa usou componentes industrializados, mas o processo de construção ainda foi meio artesanal, né? Foi uma coisa feita em loco. Ela foi transportada pronta, ela foi feita aí. Essa casa que eu mostrei, ela é aqui na Barra do Una, mas já perto da Serra, né? Aqui é a cidade de São Paulo, São Paulo fica num planalto, 800 metros de altitude, mais ou menos, e aqui tem um litoral com uma Mata Atlântica bastante preservada. E é um lugar bem úmido, a chuva e a umidade são uma questão lá. Essa casa é na Barra do Saí. Aqui a gente quis fazer a casa mais compacta possível dentro do programa do cliente, que era ter 3 suítes. E como é na praia e tem um clima favorável, a gente não criou um corredor interno de conexão entre os quartos e a parte da sala e cozinha. Então o acesso é sempre por fora, e também isso permitia que a casa funcionasse quase que como uma pousada, que as pessoas... Poderia ter só um casal, ou 2, ou 3, e o uso independente, você não precisaria abrir todos os quartos. Poderia usar os quartos de uma forma independente, chegada independente. E foi uma casa... Na verdade, essa casa a gente construiu antes daquela outra. Na verdade, o cliente daquela casa veio pra gente por causa dessa casa.
Aí a gente usou uma estrutura de madeira já um pouco mais sofisticada no sentido do processamento da madeira, não foi uma madeira de demolição. O cliente tinha mais recursos, mais verba. E a estrutura de madeira foi a primeira parceria que a gente fez com o engenheiro Hélio Olga, da ITA, que vem fazendo uso racional da madeira, calcula. Então, não é aquela madeira, não são toras de eucalipto redondo, não, ele calcula. Então, as peças são muito delgadas, é o uso super eficiente da madeira, os encaixes são metálicos. A gente fez a fundação, né, aqui, ó, a fundação era um radier, assim, quase que, aí tinha sapatas diretas, o solo é areia. E aí ele fez essa estrutura, a gente fez a obra também, eu e o Pedro, nessa época a gente estava começando o escritório, então a gente resolveu fazer a obra, acompanhar. Primeiro foi feita essa base, essa plataforma de piso, o Hélio Olga montou essa estrutura de madeira super rápido, acho que em uma semana, e depois entrou, né, o bloco de concreto, que a gente, no escritório a gente evita ao máximo usar, a gente tenta apresentar para os clientes outras alternativas, painéis, drywall, placa cimentícia, TS, outros componentes, mas ainda é difícil o cliente aceitar, e ele sempre coloca... tem preconceitos, e tem alguns preconceitos que a gente também não sabe responder ainda, que a gente também, nós como arquitetos, também precisamos entrar mais né, nessa parte da indústria e saber responder. Tem desempenho acústico, tem desempenho térmico, porque o cliente demanda essas informações e muitas vezes a gente também não tem a resposta precisa. O que a gente acha quase que bizarro é você ter uma construção de madeira em uma semana e depois ficar 2 meses assentando bloco. E aí a gente tinha essa parte da instalação elétrica aqui aflorando, que correu pelo piso, e a gente falou, não vai dar, não vamos rasgar as paredes para passar toda a instalação, né? Então a gente acabou desenhando e projetando, eu tive que fazer a elevação de todas as paredes, as tomadas onde iam subir. Então, uma coisa que, se você colocar uma equipe convencional na obra de empreiteiros, eles se atrapalham para fazer isso. Então, você tem que desenhar isso, porque a industrialização realmente ainda não é um processo muito conhecido. Então, é uma batalha, assim, né? E muitas vezes não fica mais barato. Aqui é um detalhe só do apoio do pilar do Hélio Olga, que, né, na base do piso aqui, na laje de piso, deixa uma espera, ele coloca essa peça metálica onde ele apoia, tem uma margem aqui de erro, né, para ele acertar, porque as peças de madeira vêm prontas, ele não pode errar. E aí, essa foto é para ilustrar a contradição mesmo, né, de você fazer uma estrutura super racional e que vem pronta e depois ficar adaptando os blocos aqui esses encontros, né, da alvenaria, daí a alvenaria suja a madeira, é um conflito aí. E aí aqui a casa já pronta, aqui a cozinha, aqui foi antes de ter o deck, quando a gente acabou a casa ainda não tinha aquele deck que apareceu na outra foto. É isso, é uma estrutura de madeira com um forro de MDF, aquele MDF que já vem pré-pintado branco. Aí a telha está solta, então aqui tem um espaço que tem ventilação, garante um conforto térmico. E a laje foi revestida com uma pedra, que é meio uma cor de areia, assim. E aí os caixilhos foram acoplados depois nessa estrutura. A gente tem poucas alvenarias. As alvenarias são as divisórias dos quartos e dos banheiros. Aí depois, então esse deck que foi feito depois, porque depois o cliente ainda comprou um outro terreno aqui na frente e daí construiu a piscina. Aí a gente, em São Francisco Xavier, que é um lugar de montanha, uma serra perto de São Paulo, também vendo aquela casa, essa casa da Barra do Saí atraíram vários interessados, mas a gente conseguiu 2 clientes, um foi esse de São Francisco Xavier. A gente visitou o terreno, tinha esse morro,
Então o projeto, na verdade, começou com a implantação, de garantir o topo do morro como um espaço de convívio, um espaço nobre, porque a região é toda montanhosa, é raro você ter lugares planos. Então a gente garantiu que o plano não seria a casa pode se acomodar no não plano, né? No declive nesse caso. E o plano a gente reservou para a área de lazer, o topo aí do morro. Aqui a planta, depois daquele esquema, é uma área de social e cozinha. Acho que a gente nunca conseguiu projetar uma casa que a cozinha fosse separada da sala. A gente nunca viveu numa casa assim e a gente sempre consegue convencer os clientes, ou os clientes que chegam na gente sempre querem essa situação de integração. Aqui são 3 suítes, a casa está modulada. A gente, trabalhando com Hélio Olga, a gente usa geralmente um módulo de 3,5 de eixo, né, que funciona bem. Porque dá para fazer os quartos, dá para dividir em 2 para fazer 2 banheiros. Aqui é uma parte de serviço e aqui é um deck que depois apareceu essa sauna, que não estava no projeto original. Aqui é o topo mesmo do morro, onde a gente queria criar uma praça que no fim não ficou exatamente bem configurada, pelo menos não nessas fotos que foram tiradas logo depois da obra. Hoje em dia eu acho que está um pouco... Então aqui de novo, né, o plano tá livre e a casa está se projetando aqui no declive, concreto. Depois foi feita uma laje de concreto, por uma questão de custo, porque o piso final foi de madeira, mas o cliente preferiu colocar um assoalho de madeira em cima da laje de concreto, porque fazer toda essa estrutura em madeira estava ficando mais caro do que fazer de concreto. Em algumas partes aqui ficaram só umas vigas para estruturar o deck. Aqui são os pilares, e aí a cobertura. Esse é um modelo, né, feito já também diferente daquela primeira casa. Esse modelo foi feito no SketchUp e poderia, por exemplo, ter sido inteiro... porque o fato é que hoje no escritório a gente trabalha muito com SketchUp para mostrar para o cliente a volumetria da casa. E eu acho que a qualidade desse plugin, que é o BIM-BOM, é que depois de ter feito isso, você pode daí quantificar e ter preços e alterar componentes. Eu confesso que eu nem conhecia direito esse aplicativo e agora estava conversando com o Roberto e vendo que é um caminho muito fácil de continuar a partir disso, que é quase uma ilustração, virar uma ferramenta de construção, né, e de preço, e muito mais técnica, com maior precisão, eu acho. Eu acho isso muito, muito importante. A escolha, né, nesse caso, a escolha do lugar onde implantar a casa era importante, tinha esse platô. Aqui a obra, de novo, né, a fundação demora, concretar a laje também tem um processo de 20 e poucos dias, mas a estrutura de madeira é montada muito rápido. Nessa casa, acho que em 10 dias também a estrutura estava lá. E aqui a casa já pronta. E a gente tem sempre a preocupação quando está num lugar desses, né, rodeado da natureza e da paisagem, da vista, de fazer a casa o mais transparente, o mais leve possível, garantir espaços amplos com a menor quantidade de material que seja possível. Era para ser essa praça que aqui, logo no fim da obra, tinha só um gramado, ela ficou ainda meio desconfigurada. E interiores, a decoração, a gente sempre dá liberdade para quem for dono da casa fazer com o seu gosto. A gente acha que garantir um bom espaço é fundamental. Como a pessoa vai ocupar é flexível, é permitido ela fazer o que ela quiser dentro da casa, a casa dela. O que a gente quer garantir é um bom espaço para o convívio, né? Então a gente conseguiu, no fim, garantir a preservação aqui das maiores árvores. Esse daqui foi um concurso que a gente fez na Finlândia, tinha um clima frio,
e era uma ONG ligada às indústrias do aço, né, de produção do aço no mundo. Precisava construir umas casas perto de uma fábrica na Rússia, tinha umas temperaturas negativas, e daí a gente usou uns painéis que são um sanduíche assim, metálico com espuma de poliuretano. Aí a gente tentou garantir que a vaga do carro, né, que a rampa de acesso do carro, fosse também um lugar para as crianças brincarem no inverno, funcionasse como uma estufa. Tinha todo um sistema, né, de infraestrutura, aí, de aquecimento, ventilação, isolamento. E aqui foi um concurso que a gente fez de habitação social, no centro de São Paulo, mas também faz tempo, em 2004, que daí a preocupação era isso, era um pouco inversa, né, de fazer um edifício com algumas características que permitam que ele tenha também usos diversos. Então a gente concentrou aqui a aprumada, toda a parte hidráulica, para liberar a parte social, residencial, de forma que o edifício vai ser construído para habitação social, mas no futuro você pode juntar, agrupar as unidades sem ter blocos hidráulicos atrapalhando. E a forma do edifício, né, a intenção era promover, fazer a circulação em varanda aqui toda na parte de dentro do lote, para promover justamente o encontro, né, e a convivência das pessoas. E para o outro lado, que é o lado do vale, garantir o visual. Isso é uma maquete, mas acho que era isso. Isso aqui depois era a gente pensando nas cidades, né? Como que é a habitação social hoje, né? A habitação social informal, né? Ou a gente tem as favelas, e tem esse grande problema de deslocamento, porque elas estão nas periferias. Então essas imagens é só para a gente não esquecer que é a casa, mas é muito mais, né? É a cidade, é onde as pessoas moram, é a localização da habitação social, e como isso também depois influencia na segurança, e quanto a gente gasta e investe em material de segurança. Alguns edifícios na área central de São Paulo, que poderiam, né, em potencial ser edifícios de habitação, estão abandonados. Mapa de favelas em São Paulo. E déficit habitacional do Brasil, né, praticamente 6 milhões de unidades. Então, são coisas para a gente refletir e pensar como que a gente vai trabalhar, né, no futuro, porque essa equação acho que cabe aos arquitetos propor, né, alternativas, soluções. E isso são construções do programa Minha Casa Minha Vida, que eu fui pesquisar na internet, assim, pesquisa leiga, não fiz nenhuma tese sobre isso. Mas é isso, né? Construção de bloco, de concreto, flexibilidade nenhuma, porque isso aqui é bloco estrutural. Se você quiser juntar, essas unidades são mínimas, então o quarto deve ter 2,5 por 2,5. Se você quiser juntar um quarto com o outro, não dá, porque você não pode derrubar a parede. E daí, pior ainda do que as casas, são os edifícios, porque daí realmente você não vai conseguir usar esses edifícios para mais nada daqui a 50 anos. Você não pode criar uma sala desse tamanho, você não pode agrupar cômodos, não pode nada. Então é um investimento completamente estúpido e perdido, né, no longo prazo. E isso, para mim, é o que a gente não pode fazer, né? Ou nessa situação onde se vai construir milhões de casas num contexto que não é urbano, não tem cidade. Então, que cidadão que você está formando aqui, né? Que mora aqui? Você deu uma casa para ele, sólida? Deu, mas e daí, né? Então, tudo isso para dizer que não é só a casa, não é só o objeto construído, mas é uma ideia contínua, né? Que parte da concepção da casa até a ideia que a gente tem que ter de cidade, de como que a gente vai construir essas cidades e que espaço que a gente vai oferecer para as pessoas viverem. Espaço na casa e integrado com a rua, integrado com o meio urbano. Acho que era isso. Obrigada.